internautas, nós estamos aqui em mais um podcast do Webterra com o Milton Santiago, que é lá de Salinas, produtor de cachaça, e hoje o nosso tema é sobre o Cerrado Norte Mineiro. Bom, Milton, e aí, fala pra gente como é essa questão aí do Cerrado e do Sertão Norte Mineiro. Sara, quero te cumprimentar e também todos os internautas que neste momento estão nos acompanhando e dizer que eu venho lá de Salinas e eu quero dizer que eu estou no local que eu gosto, com quem eu gosto, fazendo o que eu gosto. Isso para mim é um motivo de muita alegria, sabe? E para abrir os canais da inspiração, eu quero começar a conversa sobre Salinas, de onde eu vim. Salinas, ora é norte, e mesmo sem Teonha, é Vale do Jequitinhonha. Do alto Rio Pardo ao polígono da Seca, Salinas está. Se você quer conhecê-la, vamos para lá. É em Salinas que eu nasci. E Salinas é a margem de 3 rios. Então, Salinas é um mundo real e, ao mesmo tempo, um cerrado inventado, construído. Salinas, para mim, é uma grande vereda no meio de um grande cerrado. E ali eu nasci, criei e desenvolvi toda a minha sensibilidade poética, que é um local também poético. Então, Sara, eu te convido para ir em Salinas. Com certeza, irei com certeza conhecer, né? E quando surgiu esse encontro com a obra de Guimarães Rosa, né? Que você é colunista do portal Webterra, escreve, né? Poeta, formado em serviço social. Então, assim, Milton, são várias vertentes, né? São várias vertentes. Várias inspirações também. Eu criança, eu já observava muito o sertão, o cerrado. Para mim há uma diferença. E eu nasci num local bem poético, sabe, Sara? Era uma grande vereda e tinha a minha casa, que era uma casa grande, às margens de um riacho e tal. E o nascer do sol, o pôr do sol, a lua, as estrelas, sabe? Minha mãe bem jovem, tudo aquilo desenvolvia a sensibilidade poética. E eu sempre era observador. E eu sempre tive uma mente fotográfica, sabe? E a partir daí escrever não foi difícil. Inclusive o primeiro poema eu fiz, eu tinha o quê? Uns 13, 14 anos ou antes. E tinha um circo lá na minha cidade, eu fui nesse circo e demorei a chegar. E a mãe colocava sempre uma cadeira atrás da porta. Quando a gente chegava, empurrava a porta, fazia aquele barulho e tal. E aí ela me falava, eu só durmo depois que você chega, que abre a porta, que faz aquele barulhinho. Aí, menina, pra você ver, eu tinha 13 anos, veio na mente fazer um poema daquilo. Então foi o primeiro poema que eu fiz. E é assim, de repente a voz, a risada, os passos pela calçada, alegre festa de volta, quando o filho retorna da rua, da noite escura ou de lua, da madrugada morta, nem o som gostoso da viola, nem a canção da chuva lá fora compara ao barulhinho da porta. E aí eu despertei que eu podia escrever através da observação, principalmente daquelas pessoas simples, que o cerrado é assim, os meus pais, os meus avós, eles não eram tão letrados, não eram tão alfabetizados, mas eles transmitiam uma sabedoria tremenda de vida e eu observava isso, né? Depois, fazendo faculdade, aí eu descobri o Guimarães Rosa, né? E também o Mia Couto, que é outro sertanejo lá da savana africana. E eu costumo dizer que o sol já ia alto e se pondo quando eu realmente descobri a obra de Guimarães Rosa. E lendo o Grande Sertão Vereda, eu notei que tinha tudo a ver com o meu mundo, que eu nasci e criei.
os causos, as lendas, os sertanejos, as viagens, as boiadas, as rodas de conversa, as fogueiras, as histórias. Aí eu falei, encontrei aqui um inspirador para minha escrita. E a própria realidade. E a própria realidade. Então eu já tinha a matéria-prima todinha, né? Sim. Eu falei, agora é fácil. Aí eu comecei a escrever sobre o Cerrado. E já tem várias obras sobre o Cerrado. Inclusive as minhas colunas aqui do Web Terra sempre tem uma relação com o Cerrado. O Cerrado, o Sertão, o Sertão. Você sempre cita aí muitos autores bacanas. E aí é uma vertente da escrita que eu dou voz ao povo do Cerrado, como Guimarães Rosa deu voz ao povo do Sertão, que são pessoas iletradas, que não sabem ler nem escrever, mas sabem ler o seu mundo. Com certeza, e aí sabedoria, né? Com sabedoria vem toda uma riqueza, né? Eu costumo dizer que eu viajo muito lá pelo Cerrado, né? E qual a diferença do Cerrado para o Sertão? Geograficamente, topograficamente e um monte de fatores, existem diferenças, sabe? São mínimas, mas eu percebo. O sertão é mais seco, o período chuvoso é mais demorado, é um período muito grande de seca. As árvores, você pega, por exemplo, cactos, ele é mais do cerrado, ele é mais resistente, sabe? O cerrado tem dois períodos, um chuvoso e outro seco. Então tem uma certa diferença. Até as veredas do cerrado é um pouco diferente das veredas do sertão. Você pega Guimarães Rosa, ele começa a fazer uma viagem de 240 quilômetros a partir de Codisburgo. E foi nessa viagem que ele escreveu, né? O Grande Sertão Veredas. Ele anotava tudo, né? E tal. Perguntava para as pessoas. Parece que ele ficou 10 dias, 14 dias viajando pelo sertão. Eu falei, eu nasci e criei no Cerrado. Se Guimarães Rosa compreendeu tudo isso, viajando 10 dias com a boiada, menina, eu nasci e criei. Eu acompanhei todos os casos. Nessa vereda que eu nasci, passava muitos tropeiros e passava ali muitos boiadeiros transportando gado. Você até falou que seu pai também era tropeiro, né? E meu pai era tropeiro, ele trazia produto de Salinas para Montes Claros, de tropa. Tá? Nossa, que interessante. E tinha os pousos, as pousadas, né? Então, daqui para Salinas, você vai francisar, tipo assim, era uma pousada, depois que o Raul das Cancelas, outras, e até chegava em Salinas. E em 1943 é que veio a estrada, né, para rodar carro, mas até então era tropeiros que fazia todo esse trabalho. E aí eles paravam, né, nesses locais, e à noite tinha as histórias, tinha as fogueiras, tinha a sanfona, as violas e tal. E eles contavam os causos, tudo aqui. Não tem mais, né, Sara? Com certeza. Já não tem mais as rodas. As tradições foram se perdendo, né? E é tão bacana porque são justamente nessas rodas de conversa, de viola, que vai passando de geração para geração, né? Você vai conhecendo a história daquelas pessoas, dos mais velhos, e vai levando para frente também para os mais novos, para a próxima geração. Se a gente falar da geração de hoje, Guimarães Rosa tem 70 anos que ele lançou o Grande Sertão Veredas, né? Era diferente, o sertão era diferente. Uma primeira coisa, eucalipto. Na época do Guimarães não tinha, se tivesse, estava iniciando todo esse processo. A questão climática também, né? As secas, os períodos muito longos e tudo. As nascentes já não existem. As veredas, talvez uma redução de 90%. Até o êxodo rural contribui para a saída do homem do sertão para a cidade. Jovem você já não quase encontra, sabe? Sim. Então houve uma mudança muito grande de quando o Guimarães andou pelo sertão e hoje. Com certeza. Hoje, infelizmente, muitos jovens, eles
procuram seguir por outras profissões, né? Não seguir aí os mesmos caminhos dos pais, dos avós. Que são atividades voltadas mesmo para o setor rural, né? Sim. São agricultores, pequenos pecuaristas ou criadores de pequenos animais e tal. Aí eles acham que é melhor para a cidade grande. Falta uma infraestrutura ali, né? Um apoio, inclusive do próprio governo, para que essas pessoas possam viver ali da terra, viver do agro, né? Não só grandes empresários, mas os pequenos também, para crescerem. Houve uma mudança benéfica também, né, no aspecto de comunicação, educação e tudo, mas a cultura, aquela arte voltada para o campo, já se perderam muito durante todo esse processo, né? Sim, por isso a importância da gente falar sempre sobre esses grandes autores, né? O próprio Guimarães Rosa mesmo, muitos falam que é um dos principais escritores brasileiros, né? O Guimarães ele tornou uma referência mundial, né? Sim. O Grande Sertão Veredas e tantos outros livros dele Os também. Personagens, né? Os personagens, Teobaldi, Adorim, tudo isso, né? São personagens marcantes da literatura brasileira, né? Sim, que foram inclusive para televisão, né? Para o teatro. Então marcou toda uma geração. E também publicado em várias línguas, né? Sim, sim. E aí a gente tem mais que inspirar nessas pessoas, né, Sara? Com certeza. O simples é tão bonito, né? Depois de algum tempo que a gente vai ficando mais velho, a gente vai percebendo, né? Que os dias comuns que fazem a diferença. Faz a diferença. Eu, por exemplo, esses momentos de simplicidade, eles me geram muita alegria, muito prazer, sabe? Eu costumo dizer que com o homem do sertão, do cerrado, eu aprendi muitas coisas e ouvi muitas coisas naquelas rodas de conversa. Eu sou produtor da Cachaça Santiago de Salinas e é uma atividade que desde os meus avós, e aí eles desenvolviam essa atividade durante o dia e no cair da noite, aquelas fogueiras onde eles faziam as cachaças e tal, ali eles reuniam no entorno daquelas fogueiras que faziam as cachaças e iam contar as histórias, né? E sobre esse pessoal do Cerrado? Me conta aí uma história bacana. Eu quero te contar uma, primeiro, de Salinas, que é uma história bacana que eu ouvia muito na minha infância, que Salinas, ela surgiu às margens de um rio Salinas. E ali tinha muito sal, né? E como tinha grandes minas de salgemas, atraiu os colonizadores, principalmente portugueses, né? Os europeus. E às margens do rio Salinas tinha muitas aldeias, muitas tribos de índios, né? E ali foram os primeiros moradores, os índios. Depois vieram os portugueses, eles chegaram em Porto Seguro. Lá em Porto Seguro tem um local lá muito bacana, você precisa conhecer, se você não conhece, que o rio Jequitinhonha encontra com o mar. E os portugueses chegaram, pegaram o rio Jequitinhonha e, subindo o Jequitinhonha, descobriram ali muitas terras boas para o cultivo da cana-de-açúcar e também a criação de gado bovino, e muito minério, muito ouro, muito diamante e tal. E aí, subindo o Jequitinhonha, em determinado momento, desce o rio Salinas, eles subiram o rio Salinas e chegaram nessas minas de sal, né? Sim. Por isso tem o nome Salinas, e muito índios. E ali eles tentaram colonizar os índios e colonizaram e trouxeram muitos escravos, inclusive a minha avó, ela é descendente de afro, e ela veio do navio amamentando na mãe dela, daqueles navios negreiros que transportavam. E lá em Salinas, com a chegada dos negros e os portugueses, criaram toda aquela cultura e aquele caldeirão cultural que é Salinas.
E aí começaram a produzir rapadura, cachaça. E aí tem a cachaça de alta qualidade em função de um terroir, que é o clima, com a terra, com a água, então da cachaça de boa qualidade. E a cachaça de Salinas é nacionalmente conhecida, né? Falam que é a melhor do Brasil. É a melhor cachaça do mundo. Inclusive, Sara, eu te convido e convido os internautas para quinta-feira, agora dia 13, lá no Museu da Cachaça, tem uma roda de conversa sobre cachaça e uma roda de viola. E eu sempre falo cachaça com feijão tropeiro, cerveja, carnes e sol, jogar a conversa fora, mulher, política e futebol. Então a gente vai criando as coisas em função daquele local. Coisa boa demais, né? Falar sobre todos esses assuntos bem nacional mesmo, bem brasileiro, bem regional, bom demais, comidas típicas. E a cachaça, ela abre os canais da imaginação. Salinas tem muito violeiro, muito tocador, muito poeta, escritor, sabe? É um berço, menino. Com certeza. Eu acredito que esse norte de Minas, nosso, né? Nossa região é um berço cultural imenso. Berço cultural. Às vezes eles falam, então, quando você pesquisa o norte de Minas, Vale, Jequitinhonha, eles falam assim, é uma região pobre, que nada de pobreza, é uma região muito rica. Muito, né? Rica. O solo, as pessoas, a cultura, a tradição, os cantores, os poetas, né? Então, assim, eu tiro mesmo por Montes Claros, por Salinas, Januária, Janaúba, Pirapora, né, o Rio São Francisco. Então, assim, são tantos aspectos, tantas questões aí que nos fazem brilhar os olhos, né? Brilhar os olhos. Então, a minha escrita trouxe também esse propósito de mostrar que nós somos uma região rica. Em uma determinada fase da história da política mineira, eles falavam muito uma região pobre, e não era pobre, não é pobre, né? E embora supor aqui, eu vou falar do lítio, é uma descoberta que tem seus problemas e os seus impactos, mas é de uma grande riqueza. Sim, com certeza. Né? É igual você falou aí da cultura do solo, de tudo mais. Então, a missão nossa, Sara, é mostrar para o mundo a riqueza da nossa região, a riqueza do nosso povo. E quem vai fazer isso? Nenhum político de São Paulo, nenhum presidente vai mostrar a nossa beleza e a nossa riqueza. Isso compete a nós. Com certeza, aos nossos políticos, aos nossos conterrâneos, né? Ô, Sara, eu aprendi uma coisa com meu tio, Anis Santiago, dono da Havana. Ele fez da Havana a melhor bebida destilada do mundo, uma das melhores. E ele não usava da comunicação, ele usava de um poder pessoal que ele tinha de fazer a coisa bem feita. Aí começava o corpo a corpo, boca a boca, como diz lá em Salinas, e é igual a nossa região. É a gente que vai fazer dessa região nossa uma região bonita e mostrar para o mundo a força que nós temos, a força de um povo, sabe? De resiliência, sabe? De sabedoria, de compreensão. Igual te falando, às vezes eu vou lá pro Cerrado, eles não sabem ler livros, não, mas sabem ler os sinais da terra, eles sabem ler o sinal da lua, eles sabem o prenúncio da chuva, eles plantam no pó, de tanta sabedoria. Sim. E é bom a gente falar um pouquinho o que é plantar no pó. Explica pra gente esse neologismo, né? Ô, Sara, é que lá no sertão, ou no cerrado, existem os sinais dos pássaros, das árvores, das plantas, né? Então, lá tem uma frutinha que chama cagaita, e ela, quando chega num determinado ponto, ela está bem amarelinha. E quando ela está bem amarelinha, ela vai cair. E ela só cai quando a terra já está molhada. Então, se ela cai em terra molhada e ela está próxima de cair, com certeza que vai chover.
Então, se vai chover esta semana, eles plantam uma semana anterior. Aí não caiu a chuva e eles já plantam na terra seca em função de uma cagaita que anuncia que vai chover. Né? Como é que pode? Não é uma sabedoria milenar. Milenar. Se você pegar o índio deve ter 10, 20, 30 mil anos que vem fazendo todas as experiências. Né? Então, todo o respeito nosso àquele povo tradicional e primitivo. E lá em Salinas tem aquelas comunidades onde tem muito negro e muito índio ainda, né? E que tem toda essa cultura. E ali você fica observando, sabe? Eu não sou muito português certinho também não, sabe? Eu deixo a coisa fluir. Ah, é bom, é assim, natural, né? E aí você faz uma coisa bem em casa e o Web Terra para mim é uma casa. E eu tenho muita gratidão a Andrei, a vocês todos. A gente fica muito feliz. Abrir esse canal de comunicação para o mundo e a gente fala do Cerrado. É bom demais a gente divulgar a nossa região, né? Nosso povo. A gente tem orgulho, né, de onde vem. Nossa, coisa bonita demais, né? Essa origem, eu valorizo isso demais, sabe? Tenho a maior gratidão aos meus ancestrais. A gente está aqui por causa deles que um dia daquele povo nós viemos. Então é uma gratidão muito grande e esse dever de mostrar para o mundo a beleza do nosso povo, a beleza da nossa região. E Milton, você tem livros lançados, né? Interessante, Sara, uma coisa que eu vou te contar aqui que até então eu ainda não tinha falado em comunicação. Sim. Eu faço hemodiálise. Eu já fiz um transplante renal. E eu perdi esse transplante em função de um vírus que chama polioma. Fiquei 3 anos transplantado. Antes do transplante, em 2018, eu fiz 3 meses de hemodiálise. Durante a hemodiálise, eu escrevi um livro que chama Rimas Poéticas. Eu peguei rim com poesia e fiz rimas poéticas. E esse livro ainda não lancei, que eu ainda não fechei o livro. Está faltando o final. E eu estou esperando um final feliz para eu fechar o livro. Ainda não fechei. E os outros livros surgiram durante um período da minha vida. Né? Tem um livro que chama Mil Tonalidades, é um conjunto de poesias que eu fiz na minha juventude. Depois tem A Menina e o Poeta, uma menina que aparecia em sonhos e falava: Milton, eu quero te ajudar a fazer um livro. Olha só, Sara, claro, igual tá aí, ó. Ela aparecia naquelas noites escuras. E teve uma noite que ela chegou e falou assim: Milton, das minhas bioluminescências eu sou como um vagalume. Eu incendeio a escuridão da sua noite com a minha luminosidade. Que profundo, que lindo, né? Eu falei, poxa. Aí quando eu acordei no outro dia, eu fui olhar o que é bioluminescência. Eu não sabia da palavra. Veio no sono. Aí quando eu fui pesquisar, esses vagalumes do Cerrado, principalmente, eles liberam um hormônio, e esse hormônio em contato com o oxigênio é que dá aquela claridade. E aí ela falava: eu quero ser essa claridade, e eu vou ajudar você a fazer um livro. Aí escrevi A Menina e o Poeta, livro lindo, você precisa de ver. Por que eu valorizo? É que eu sou mesmo um instrumento, parece que dá espiritualidade, somente para fazer aquilo, a obra, para chegar até as outras pessoas. E a gente tem esse compromisso de fazer algo bem libertador. E aí nós fizemos o livro. Aí ela pegou um dia, numa noite lá, a última noite que ela veio, ela falou assim: olha, eu serei a tua saudade e você a minha espera. O dia que eu encontrar com você em vida real e passar a mãozinha em você, você vai perceber que eu sou a menina. E até hoje eu não sei. Aí ela falou: olha, e eu voltarei não, e eu te inspirarei a escrever um livro sobre o Cerrado que vai fazer o maior sucesso. Aí veio a Vila dos Contadores de História. Aí eu fiz tudo sobre o Cerrado. E essa menina, parece que ela me acompanhava, menina. Tem
Se você sair daqui e ir para Fruta de Leite, tem um local lá em Fruta de Leite. É perto de Salinas? É perto de Salinas. É? Era distrito de Salinas, emancipou e virou uma cidade. Se você chegando em Fruta de Leite, tem um local lá que tem 2 cruzes. Ali foi enterrada uma mãe, olha só, foi enterrada uma mãe amamentando uma criança no peito, que morreram as 2 de sede e de fome, numa seca de 1790 que chamava Seca do Noventão. E lá está enterrada essa menina e essa mulher. Que morreram profundo, as 2 né? de sede e de fome. A menininha amamentando no peito da mãe. E elas aparecem lá em determinadas noites, né? E aí eles colocaram essas cruzes, fizeram uma igrejinha e ali tornou-se um templo a céu aberto. E lá Devoção, encontra né? pessoas de todas as religiões, católica, evangélica, tererê, e faz as suas manifestações. Isso é uma história. Isso é uma história chega lá. a um só Senhor, né? Há um só Senhor. Então, E lá também tinha, lá no Cerrado onde eu nasci, tinha um velho que chamava Seu Simão. Ele fazia preces e fazia cercas magnéticas através da prece. Sara, a gente conta, parece que é mentira, mas é verdade. Ele cercava, por exemplo, uma área assim, orando. Ali não entrava nem saía gado e nem saía ninguém. E contam-se que ele protegia ali negros fugitivos lá de Salinas. quilombos, né? E ali não entrava nem saía ninguém. Então são essas histórias e essas lendas e esses causos também que eu conto muito na minha obra. Bacana. Milton, e fala pra gente um pouco sobre o Museu da Cachaça, né, em Salinas, que é muito falado na região. Antes do Museu da Cachaça, deixa eu retornar aqui um pouquinho nas hemodiálises. Então, a hemodiálise são 4 horas de hemodiálise que você fica parado. Eu falei, gente, eu preciso descobrir alguma coisa que eu posso fazer aqui durante as hemodiálises. Aí o Jonas, um dia ele me convidou, ele falou, Milton, pô, Jonas, vamos embora escrever lá para o WebTR, eu conversando com ele e tal. Ele falou, vou canalizar lá. E aí eu acabei encontrando uma atividade para, durante as diálises, eu escrevo as colunas. Aí eu... Nossa, que bacana. Então ficou aí essa beleza. E quais são os dias que você faz a hemodiálise? Eu faço segunda, quarta e sexta. Hoje eu não estou fazendo, porque eu estou aqui, né? E vim fazer também uns exames aí para fazer um novo transplante. Tem até uma doadora. Oh, bom demais. Diz que nós vamos fazer um ano que vem, se der tudo Com certo. a graça de Deus vai dar certo. Então, eu já tive no nutrólogo e daqui a pouco eu vou no Valdo Schener, ele que é um urologista, e a Então, gente vai tentar cuidar durante... disso. Aí, de segunda, quarta e sexta, de 4 às 9 da noite, moça. Aí você ocupa seu tempo Você fica escrevendo. escrevendo. E Falando aí sobre eu... o sertão e o cerrado. E o pessoal fala, Milton, você nem parece que faz diálise, que você é alegre, que você... Eu falei, eu dou graças a Deus que existe a diálise. Com certeza. Porque se você ficar 15 dias sem fazer diálise, você corre de morrer. Então ali eu escrevo e tal, né? Recarrega as energias, E recarrega as energias. Eu falo para aquele pessoal lá, por exemplo, olha, o presidente do Vietnã, ele ficou preso 15 anos. E ele, lá dentro da prisão, ele escreveu um livro que chama Cárcere. Os mais lindos poemas ele escreveu dentro daquela prisão tão desumana. Então, o que ele fala? Ele desvalorizou as paredes. O físico estava ali dentro. Mas a mente, o espírito estava liberto. É isso aí que a gente tem que fazer. Ah, com certeza. Libertar o espírito para as coisas bonitas e gostosas da vida. Eu convido todo mundo a fazer isso. É tão bom escrever, né? Colocar no papel o sentimento. Ler, né? E tal. Né? Uma música boa e tudo mais. Com certeza. E sobre o Museu da Cachaça? Fala pra gente um pouquinho aí da história do museu. O Museu da Cachaça surgiu em 2003. Eu trabalhava na prefeitura. Aí a gente ia até no Niemeyer para ele fazer um projeto. Não deu certo e tal. A ideia minha era pegar e fazer uma garrafa
a entrada e tal, e fazer vários blocos da atividade da cachaça naquele espaço. Fazia a moagem, demonstrava ali e tal, a cachaça, tudo mais. Aí não deu certo esse projeto e o prefeito na época fez aquele museu lá, é lindo o museu. O espaço interno dele é muito bonito. E eles falam que é um trem com vários vagões e tal. Você precisa de ver. É enorme o museu. Com certeza. E quais são as atividades, né? São é muito movimentado, sempre são tem... muitas atividades, muito movimentado, né? O Festival da Cachaça, por exemplo, nós recebe todo esse pessoal aí do Brasil, do exterior. Então são muitas atividades, tem cinema, tem local para cozinhar, tem... E coisa demais, você precisa de ver. É uma coisa linda mesmo, né? Para valorizar. Você tem que ir lá, Sara. Eu convido o pessoal, né? Convido o pessoal do Webterra para ir lá conhecer e visitar. Vamos ficar lá na sua casa. Vai ficar lá em casa, moço? Tem espaço lá sexta-feira agora. Igual eu estou falando, tem lá a roda de conversa, dia 13, de manhã, 10 horas. Lá em casa você fica hospedado lá. Tomar aquele cafezinho. Tem mesa e cama, tem tudo. Viu, Dados? Sei lá, cara. Chama a Rafaela aí, estagiária, para fazer companhia. Com certeza, vamos todos. Salinas, olha, Salinas tem lagos. Tem um lago em Salinas de 40 quilômetros de água. É água, hein? E no entorno daquilo tem tanta coisa que vocês ficam loucos de ver. E tem um esporte aquático ali, vocês vão curtir. Mas Salinas é uma delícia, Sara. Com certeza, nós vamos. Salinas, doce terapia, fonte das minhas poesias, terra minha, berço meu. Aqui nasceu meus amores, seu arco-íris tem 1000 cores, seu sal me envolveu. E vocês serão envolvidas pelo sal de Salinas. Aí que vem a coluna Sal da Terra. Sal da Terra, além de ser algo também ligado ao divino, bíblico, que né? O sal tempera. Sim. O sal não deixa as coisas perder e tal. Inclusive tem a música, né, do Betlé, Sal da Terra. Sal da Terra. Um dia nós fizemos lá em Salinas, eu e Elisana Alves. Elisiana é uma grande pintora lá de Itaúbeira. Vocês têm que trazer aquela mulher aqui. As capas do meu livro todas são feitas por ela. E aí nós fizemos uma exposição na Sal da Terra. Foi lindo demais. Bacana, Milton. E pra gente encerrar, fala um pouco, né, sobre essa questão do pessoal mesmo do Cerrado, porque eu vejo que nas suas colunas você coloca fotos, coloca o nome das pessoas. Fala pra gente como foi conhecer essas pessoas, como que você descobriu. Ô Sara, eu descobri eu falo muito da ancestralidade, né? Dos meus avós, de outras pessoas que conviveram com meus avós e deixaram lindas lições, né? E pessoas atualmente que também ajudam a fazer essa travessia. Você é uma. Lê. Obrigada. Pessoal aqui da Webterra abriu esse canal de comunicação para o mundo, né? Sexta-feira à noite lá no Japão vai estar as pessoas lá. Estão as pessoas lá curtindo o que a gente está falando aqui nos Estados Unidos. Eu mesmo fiz aqui um podcast com Lê. No outro dia, uma mulher falou: Milton, eu assisti tudo. Nossa Senhora, me deu uma vontade de retornar. Então, são para essas pessoas, para esses grandes mestres da minha infância, os meus familiares que já morreram e que deixaram lindas histórias, que eu estou aqui nessa travessia junto com você, para mostrar para o mundo a beleza de tudo isso, a força da literatura, né, na libertação das pessoas, a educação na libertação das pessoas, a comunicação, essa coisa tão linda que é o Webterra. O Webterra é um portal de comunicação, um dos maiores do interior de Minas, né, Sara? Com certeza, nós acompanhamos a região inteira, né? E procuramos sempre estar por dentro de todos os assuntos, todas as matérias, estar divulgando nossos artistas, né? Uhum. E aí a gente quer abraçar aqui, Sara, num gesto de gratidão, os proprietários e os funcionários e os colaboradores
A coluna minha mesmo sai na quarta-feira. Aí quando chega a tardinha vou lá para diálise. E aí eu começo a olhar. Esses dias, menina, teve tanta gente lendo. Eu falo, se 10 pessoas lê a coluna, já são 10 multiplicadores da nossa ideia e da nossa proposta. Porque um vai passando para o outro, né? E são tantas visualizações, porque dessas 10 vai passando para mais 10, e aí vai surgindo, daqui a pouco tem mais de 1000 visualizações. Sara, outro dia, eu descobri que eu poderia estar comunicando em um portal como esse, que um dia eu fiz um vídeo lá de um velhinho de 85 anos, e ele vai lá para o meio do cerrado, pega o animal dele, ele chama o animal pelo nome, o animalzinho vem. Ele demais. Coloca aquele cabresto, ele monta naquele animal e vai embora. Com 85 anos ele ainda trabalha. E aí eu publiquei, deu quase 30 mil visualizações. Eu achei muita coisa, né, para algo tão simples ali. Mas como a gente estava falando, né, o simples é o fenomenal, né? O simples é o que deixa o legado. Está fazendo a diferença e deixa o legado. Então hoje com esse propósito que eu estou aqui com vocês e queremos fazer a coisa ficar mais bonita ainda, tá? Parece que o tempo passou, né? Nossa, mas foi tão gostoso estar conversando com você aqui, né? Que eu nem senti o tempo passar. Então, é mais uma conversa. Até isso, Sara, a gente tem uma proposta. Eu trabalhei muito em rádio e TV também, sabe? E eu levo a escrita para as escolas, para os bairros, para as associações, os livros e tal. E é com esse propósito que a gente está aqui nessa passagem tão bonita pela Terra. Com certeza. Por isso que eu quero fazer outro transplante, que eu quero viver mais 30 anos, se Deus quiser. Com certeza, muito mais. Muito mais. Muito mais. Pelo menos a obra vai ser eterna, né? Junto com a gente aqui, escrevendo as colunas, lançando livros. E já tem previsão para quando esse último livro vai sair? Oi, meninas, se... eu estou querendo fazer o livro Sal da Terra. Eu estou querendo pegar todas as colunas e colocar num livro. E aí fazer um grande lançamento lá no Museu da Cachaça de Salinas. E nós vamos. E é para ir todo mundo. Nós vamos fazer um negócio bacana. Já está encaminhado o livro Sal da Terra pelo Web Terra. Para a gente fazer uma grande festa em Salinas, com certeza. E outra aqui, na Globo, na TV. Você pode pegar todos os canais de televisão brasileiro, tem alguma coisa da minha obra. Não é um reconhecimento a Milton Santiago, é um reconhecimento à obra, à literatura, à escrita. Isso que é o bonito. E essas pessoas eu estou sempre lembrando e sendo grato para abrir mais os canais da recepção. Com certeza, dessas mensagens para a gente estar colocando no papel. Nós temos que ser gratos, né, àqueles lugares que nos abrem as portas, e o Web Terra sempre vai estar de porta aberta para você. E eu sou muito grato também aos mestres da oralidade. Eles não sabem ler nem escrever, mas eles deixam aquelas palavras que a gente rompe com essa amarra também da língua portuguesa e faz disso algo bem libertador. O poder divino da palavra, o poder divino da oralidade. Com certeza. Milton, te agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade, por esse papo bacana que nós tivemos aqui no Web Terra Podcast, e te convido para um próximo portal, né? Um próximo episódio, do Web Terra, para a gente estar falando mais sobre esses assuntos do sertão, do cerrado, da educação no norte de Minas, sobre os poemas, né? Sobre essa liberdade poética. Certo? É tudo tão espontâneo, sabe, Sara? Eu costumo dizer que a minha escrita é um cavalo sem rédeas. Surge aí, não tem mais domínio, eu não sei o que vai acontecer, o que eu vou escrever. Normalmente vem coisa boa. Na próxima semana eu quero falar sobre a minha coluna pelo Web Terra, porque Sal da Terra e porque ela pegou tão bem aqui dentro do Web Terra. E a minha gratidão eterna a todos vocês. Faz parte da minha família, vocês sabem disso. Com certeza, a gente também te considera muito. O carinho é recíproco, né? A arte tem essa coisa, né, Sara? As pessoas se conectam fácil. Com certeza. Mas é isso, pessoal.
Se vocês quiserem assistir esse episódio, basta acessar aqui pelo YouTube e acompanhar os nossos canais do Webterra, certo? Agradeço pela atenção e até a próxima. Até a próxima. Bye, bye.